pedido aos jornalistas. Que eles sejam honestos e respeitem a dignidade humana. Domingo, 9 de outubro de 2016. O repórter Canção Nova começa com um pedido de oração do Papa Francisco. Suelo preguntarme cómo se pueden poner los medios de comunicación al servicio de una cultura del encuentro. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien del género humano y el planeta. Súmate conmigo en esta petición, para que los periodistas en el ejercicio de su profesión estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. ¿Me ayudas a difundir esta intención? Sí. Sí. Yes. Oui. Sí. Sí. Ayo. Sí. Sim. 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 Eu também dou meu sim ao Papa Francisco. E você, Wallace? Pois é, como negar um pedido desses, não é mesmo? Papa Francisco, o senhor tem meu sim também. E o repórter Canção Nova de hoje vai mostrar também a visita do Papa Francisco a Amatrice, a cidade da Itália destruída por um terremoto. o balanço parcial do Ano Santo da Misericórdia. A luta de quem precisa de remédio caro para viver e enfrenta a má vontade do poder público. Novo mês, nova campanha, Outubro Rosa contra o câncer de mama. Começa também a temporada de caça aos empregos temporários. Em São Paulo, uma feira com ideias em favor do meio ambiente. E na semana da festa de Nossa Senhora Aparecida, dicas de como chegar ao santuário em segurança. É jornalismo a serviço da vida e da esperança. Repórter Canção Nova, que está no ar. Faltam menos de 2 meses para o encerramento do Ano Santo da Misericórdia e já podemos falar em balanço, né, Vê? Como foi o Ano Santo até aqui? Mas ainda temos eventos importantes na Cidade Eterna. É o que você confere nessa reportagem de Danusa Rego e Paulo Pereira. Religiosos, famílias, jovens, devotos de Padre Pio e incontáveis grupos. Cada jubileu uma experiência pessoal de peregrinação ao atravessar a Porta Santa, lucrar indulgências plenárias e, claro, encontrar com o Papa. Quase 17 milhões de peregrinos já passaram por Roma durante o Ano Santo. Mas os números não podem contabilizar todas as graças espirituais derramadas por todo o mundo durante o Ano da Misericórdia. Il bilancio non lo vogliamo fare sui numeri. Não queremos fazer um balanço baseado em números, mas em qualidade. Tudo bem, os números são significativos. Só que o mais bonito neste jubileu é que o tema da misericórdia voltou ao coração e ao centro da vida da Igreja. Nosso povo acolheu a intuição do Papa Francisco e, acima de tudo, viveu. E soprattutto è stata vissuta. Há 50 dias do encerramento do Ano Santo, grandes eventos ainda estão previstos. Ma soprattutto avremo il... Entre os principais, temos o Jubileu Mariano neste sábado para direcionar e fixar nosso olhar em Maria, a Mãe da Misericórdia. Depois, o Jubileu dos que não têm casa, para dizer que os pobres estão sempre no mundo, mesmo depois de um ano extraordinário. E eles são cada vez mais numerosos. Tem ainda o Jubileu dos Encarcerados, outro sinal importante do Ano da Misericórdia, porque pela primeira vez os presos não só terão celebrado o jubileu dentro das cadeias, mas também eles virão em peregrinação para atravessar a Porta Santa no Vaticano. O encerramento do Ano Santo da Misericórdia está previsto para o dia 20 de novembro, na solenidade de Cristo Rei do Universo. Na catequese dessa semana, o Papa Francisco falou de sua viagem à Geórgia e ao Azerbaijão. O Santo Padre deu destaque ao ecumenismo e à paz, mas o Brasil também mereceu atenção especial. Uma comitiva brasileira estava na Praça de São Pedro. Eles vieram pedir uma bênção para os 85 anos do Santuário do Cristo Redentor.
Cristo Redentor de Braços Abertos acolheu peregrinos da Jornada Mundial da Juventude, acolheu atletas e visitantes durante a Copa e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E agora está sendo celebrado pelo nosso povo. Seguindo a catequese, as cerca de 25 mil pessoas presentes tiveram uma experiência diferente. Ouvir um pouco da viagem do Papa à Geórgia e ao Azerbaijão. Francisco disse que 2 lemas o acompanharam nesses países: paz para todos e somos todos irmãos. E foi assim, com este espírito de unidade, que inspirou o encontro com o patriarca da Igreja Ortodoxa da Geórgia, Elias II, e com líderes muçulmanos no Azerbaijão. Ao invés de se olhar nos rostos, se voltou a construir muros. E Papa Francisco tem sido praticamente a única voz, talvez a única voz profética, querendo novamente reabilitar o diálogo, reconstruir o diálogo. No dia de Santa Teresinha, celebrado no dia 1º de outubro, Francisco presidiu uma missa na Geórgia. Sobre esta feliz providência, afirmou que a patrona das missões nos ensina que uma verdadeira missão jamais pode dar espaço ao proselitismo, que é a imposição da fé. A catequese antecedeu também um momento de unidade, a celebração das vésperas ecumênicas. A liturgia das vésperas, em conjunto com a Igreja Anglicana, será presidida pelos 2 bispos, pelo bispo de Roma e pelo bispo de Cantuária. Os 2 tronos estarão no mesmo lugar. Isto é algo novo, isto é algo inédito, isto tem algo a dizer. Na saudação final aos grupos, quando falou aos poloneses, o Papa ressaltou a presença de um grupo de ex-prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz e lembrou que hoje é a memória litúrgica da santa polonesa Faustina Kowalska. E pediu que, confiando os difíceis problemas da vida, repitamos sempre: Jesus, eu confio em vós. E também na última quarta-feira o Vaticano divulgou o logotipo da viagem do Papa Francisco à Suécia, marcada para o fim desse mês. A cruz representa Deus uno e trino, criador e reconciliador. Cristo está no centro de tudo, da cruz e do banquete que são chamados todos os povos da terra. A pomba, que se vê em 3 partes, representa o Espírito Santo, expressão da ação de Deus em todos os tempos e situações. Jesus Cristo, no centro do banquete, é alimento para a unidade e reconciliação de todos, abatendo a divisão. Você sabe como surgiu o Prêmio Nobel? O fundador foi Alfred Nobel, o inventor da dinamite, que criou o prêmio após sentir o desgosto pelas mortes e pela destruição causada com sua invenção. O prêmio prestigia aqueles que promovem o bem da humanidade. O Prêmio Nobel é uma das mais prestigiadas premiações do mundo e o Nobel da Paz é entregue a pessoas ou organizações que trabalham por ações de fraternidade entre as nações e se esforçam para o fim das guerras. Esta mañana, muy temprano, me despertó mi hijo Martín para contarme la decisión del Comité Noruego de otorgarme el Premio Nobel de Paz. O presidente colombiano Juan Manuel Santos ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo esforço de pacificação do país, que vive em uma guerra civil que já dura mais de 50 anos. Ele foi um dos líderes da negociação que chegou ao acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O acordo, entretanto, foi rejeitado em referendo. O anúncio da premiação foi na última sexta-feira, na Noruega. E um cientista japonês foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia deste ano. Yoshinori Osumi descobriu como as células se degradam e reciclam seu próprio conteúdo, a chamada autofagia. A descoberta levou a um melhor entendimento sobre doenças como câncer, Parkinson e diabetes tipo 2, além de abrir caminhos para processos fisiológicos como a adaptação à fome e respostas para infecção. O japonês de 71 anos é professor do Instituto de Tecnologia de Tóquio, 23º cientista japonês a ser premiado com o Nobel e o 6º a receber o Nobel de Medicina. O valor do prêmio corresponde a 3 milhões de reais. Agora, um absurdo. Os brasileiros estão precisando recorrer à justiça para conseguir medicamentos de alto custo e que não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Em São Paulo, o governo perdeu uma ação e terá que usar verba de publicidade para comprar remédio de alto custo para uma paciente que enfrenta doença rara. Marcos sofre de uma doença genética rara.
hemoglobinúria paroxística noturna, chamada de HPN. O tratamento é feito com a droga Soliris, que é importada e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Por ano, o tratamento custa cerca de R$1 milhão. No caso dele, o remédio significa viver ou morrer. Eu fiquei 3 dias sem o remédio e também já tive uma crise. Fui internado por mais de um mês, 5 dias na UTI e foi realmente um período complicado. Sem o remédio, a pessoa entra numa situação de falência e pode morrer a qualquer momento. É a mesma doença enfrentada por uma paciente do interior de São Paulo que ganhou uma ação solicitando o mesmo medicamento. A União terá que usar verbas da publicidade oficial e não do SUS para fornecer o remédio. Marcos também teve seus pedidos iniciais negados e só conseguiu o tratamento depois de ir pessoalmente conversar com a equipe da juíza, que negava seus pedidos. A partir do momento em que o magistrado, um juiz, deixa de fornecer um remédio para uma pessoa que tem uma doença grave, rara, e que o remédio é a única solução de tratamento, o juiz está efetivamente decretando uma pena de morte. Recorrer à justiça muitas vezes é a única forma que os pacientes encontram para conseguir se tratar, mas envolve um custo que nem todas as pessoas conseguem arcar. Não existe uma política pública no Brasil capaz de dar a essas pessoas a possibilidade de todas terem acesso a esses medicamentos. Então, aquelas pessoas que conseguem ir à defensoria pública, aquelas pessoas que têm um pouquinho de recurso, um pouco mais de recurso, que possam contratar um profissional, advogado, essas vão ter muito mais chances, né, de ter acesso aos medicamentos do que a maior parte da população. Para o especialista, a saída é uma negociação que precisa ser feita com urgência pelo Estado. Procurar esses grandes fornecedores, essas grandes indústrias, conversar, tentar sensibilizá-las em relação a isso, porque o interesse também é delas. Quanto mais rápido ela colocar o medicamento, e se o medicamento é chancelado pelo governo, muito mais sucesso ela vai ter na venda também desse medicamento. E muito mais barato, por outro lado, vai se tornar para que essa pessoa de baixa renda tenha condição também de comprar. E o mês de outubro começa com uma nova campanha para chamar a atenção sobre o câncer de mama. Vários pontos turísticos do Brasil ganharam a cor rosa nos últimos dias. A iniciativa faz parte do Outubro Rosa e quer sensibilizar principalmente as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Flauzina sabe bem como essa campanha pode ajudar a salvar vidas. Foi na campanha do Outubro Rosa de 2014. Eu descobri o nódulo e então o câncer no início. E então estou tendo sucesso no tratamento, acredito, por causa disso. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance que a mulher tem de curar-se do câncer. Por isso a importância da mamografia, que consegue identificar tumores cada vez menores e cada vez mais iniciais, com maior chance de cura. Fazer a mamografia com regularidade é a principal forma de diagnosticar a doença. Especialistas recomendam começar a fazer o exame a partir dos 40 anos. Mas para quem tem casos do câncer na família, a orientação é fazer mais cedo. Para todas, vale ficar atenta a alguns sintomas. Por exemplo, um nódulo na mama, uma vermelhidão na mama, ou saída de secreção com sangue pelo mamilo. Isso é importante a mulher procurar um médico. Vários fatores podem contribuir para o aparecimento desse tipo de câncer. Algumas atitudes ajudam na prevenção, como adquirir hábitos de vida mais saudáveis. Isso porque, segundo estudos da Sociedade Brasileira de Mastologia, o risco de ter a doença aumenta consideravelmente em mulheres na pré- e pós-menopausa, que apresentam excesso de gordura corporal, especialmente na região abdominal. Uma causa prevenível de câncer de mama e que as sociedades médicas têm combatido muito recentemente é justamente a obesidade, porque é uma causa prevenível. As mulheres podem fazer atividade física, podem ser orientadas a alimentar-se melhor e assim reduzir o risco da população como todo de ter câncer de mama. O diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte. Há 12 anos, Maria das Graças está curada da doença. Foi um tumor maligno que gerou a mastectomia, né? Mas eu sobrevivi. Estou aqui para poder falar com o pessoal, todas as mulheres, que se cuidem. Depois do intervalo, começa a temporada de caça aos empregos temporários. É inesperada a visita do Papa Francisco à cidade italiana destruída por um terremoto. A gente volta em instantes.
A gente volta falando de emprego. Tem muita gente por aí à procura de trabalho, não é mesmo, Wallace? E nessa época do ano, o comércio começa a selecionar candidatos para o preenchimento de vagas temporárias. Com a proximidade do Natal, as vagas temporárias podem ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Apesar da falta de otimismo do setor lojista, esta pode ser uma opção viável para despistar a crise. Quase um ano depois de perder o trabalho, as portas continuam fechadas. E olha que o currículo da Tamires não é modesto. Tem faculdade e especialização, mas a colocação no mercado não vem. Por várias vezes fazer entrevista e aí você recebe um não por conta que você não tem experiência. 2016 definitivamente não teve um período favorável à conquista de empregos. Mas com o fim do ano se aproximando, muita gente vê as vagas temporárias como saída. Só que alcançar uma delas não vai ser fácil. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o país deve registrar a segunda queda consecutiva tanto nas vendas quanto na contratação de temporários. A iniciativa de contratar para o fim do ano depende muito da realidade de cada estabelecimento. Aqui nessa loja, a expectativa é de um movimento 60% maior nessa época. Com essa demanda, não dá para pensar em não ter novos funcionários. Na contramão da crise, a empresa pretende não só investir, mas dobrar o número de colaboradores. Tem que ter mais caixas para que nossos clientes possam ser atendidos rápido e vaga também para atendimento na área de vendas. Então essa é a nossa expectativa, sempre estar contratando esses funcionários para dar um bom atendimento para os nossos clientes. Para especialistas, as vagas podem impulsionar de novo a economia. Cria-se mais empregos, motiva-se mais o comércio, motiva a mão de obra, eu acho isso extremamente positivo. Podem também resolver a vida de pessoas como a Tamires, que voltou a estudar e continua na batalha por um futuro melhor, mesmo que temporário. Num varejo, numa loja maior ou numa loja maior no shopping, já acho que já seria mais minha área. Quem sabe não fique, vai crescendo, vai conseguindo aquilo que eu quero, né? Olha só então essa dica. Na disputa por uma vaga, além de um novo idioma, tem gente apostando no intercâmbio como uma forma de chamar a atenção das empresas. Ter um ou dois idiomas a mais no currículo é sempre um diferencial. Mas quem já fez intercâmbio sai na frente na disputa profissional. Ela vai ter outras experiências, vai ter senso de responsabilidade, ela vai adquirir responsabilidades, ela vai ter o conhecimento, vai saber trabalhar mais em equipe, desenvolver trabalhos em equipes, vai adquirir outras coisas além do aprimoramento no idioma, que faz uma grande diferença num profissional para uma empresa. E a busca de qualificação no estrangeiro é um mercado em expansão, até em países em crise, como o Brasil. Em busca de crescimento profissional, tem muito brasileiro indo estudar fora do país. Por ano, são mais de 250 mil pessoas que vão viajar interessadas em aprender, trazendo na mala também mais oportunidades na carreira. Em 2016, o número de alunos inscritos em programas de graduação e pós-graduação subiu 22%. Nos últimos 5 anos, esse número é de 51%. Pamela é um bom exemplo de quem foi em busca de experiência internacional. Deu para eu aprender bastante, ampliar minha visão sobre o mundo, especificamente. Então eu acho que vale muito a pena o intercâmbio. Mas não se engane, um bom intercâmbio já começa na preparação aqui no país. Planejamento financeiro é muito importante, né? Ela saber quanto que ela vai precisar estar investindo. Escolher o tipo de intercâmbio, porque às vezes ela precisa só do inglês, ou se ela já é um profissional que já está no mercado de trabalho, se qualificar, fazer um intercâmbio específico para a área dela, né? Que vai auxiliar mais, né, no papel que ela executa dentro da empresa. E depois de 2 anos e meio na Irlanda, além do profissional, a jovem voltou com a certeza de que se preparou para a vida. Aprender inglês em um país de língua inglesa é uma experiência muito boa para a vida e para a profissão. Sabia que até quem já se aposentou também está à procura de uma vaga temporária? Muitos idosos admitem que a renda da aposentadoria não é suficiente para o sustento.
Por isso, eles fazem a opção de continuar trabalhando. O percentual entre as pessoas com 60 e 70 anos que adotou essa alternativa subiu para mais de 40%. Todo dia, bem cedinho, ele já está de pé cuidando da área verde e dos animais da chácara. Há 5 anos, seu Flávio se tornou aposentado, apto para uma vida mais tranquila, depois de quase 30 anos como policial militar. Mas não foi bem assim que aconteceu. Deixou o trabalho, mas o trabalho não saiu dele. A serralheria é um dos primeiros ofícios que aprendeu na vida e agora uma das atividades que realiza. Sou jardineiro, sou pedreiro, carpinteiro, pintor. Eu gosto muito de serviço de alvenaria, de pedreiro também, faço acompanhamento de obras também. Entre os aposentados com mais de 60 anos, mais de um terço ainda trabalha. Segundo pesquisa do SPC Brasil e Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Tem os que optam por manter a mente ocupada por mais tempo e aqueles que lutam para preservar a rotina de trabalho por questões financeiras, como o seu Darcy. Eu sirvo, eu frito salgado, ajudo a menina na cozinha. Qual é a jornada de trabalho do senhor agora? Agora é das 5 da manhã às 4 da tarde, 5 da tarde. Esse cenário de aumento do aposentado voltando para o mercado, ele é um reflexo direto de uma crise que a gente vem passando já há 2 anos. Nós temos 12 milhões de pessoas no país hoje sem nenhum emprego. Então essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam se vestir minimamente. E quem está socorrendo? Quem recebe do governo. A maior parte dos aposentados que continuam trabalhando são profissionais autônomos. Funcionários de empresas privadas representam a minoria. Especialistas acreditam que essa mão de obra experiente e qualificada não deixa de ser positiva para o mercado. Porém, aponta falhas no sistema previdenciário que precisa de adequações. Eu acredito que a maior delas é a mudança da idade, esse ajuste, de com que idade mínima você pode se aposentar. É claro que atendido os critérios de capacidade de saúde, capacidade laborativa, tipos de trabalho. Lá no campo, a correria é o que mantém tudo em ordem. Aposentar é só mais uma palavra do dicionário. Nada para ser colocado em prática. Até quando Deus quiser, vão tocando. Não aprendi a passear, aprendi só a trabalhar só. A população brasileira tem passado nas últimas décadas por um rápido processo de envelhecimento. Até 2025, serão 31 milhões e 800 mil pessoas com mais de 60 anos. A pergunta é, como é viver bem a melhor idade? 102 anos na passarela, desfilando alegria. Eu senti felicidade, né, minha filha? 102 anos vencido, não é 102 dias não, né? Eles também esbanjaram simpatia. Vontade mais de viver, né? Então, quer dizer que a gente volta como se fosse numa infância. Era o desfile de primavera da Casa do Idoso de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Esse espaço é um espaço de muita alegria, eu sempre falo isso. Porque ele é fundamental para um envelhecimento saudável, porque no sentido que quebra o isolamento. Os anos vieram, a força física foi diminuindo, mas eles nunca perderam a vontade de viver, de sonhar, de aprender. Queria ficar novo outra vez, não tem jeito mais. Na melhor idade, se percebe que a experiência das muitas primaveras trouxeram um novo colorido à vida. Depois da terceira idade, eu nasci de novo. Sabe? Porque aí é onde eu tive a oportunidade de fazer tudo o que eu não fiz lá atrás. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2025 vai dobrar o número de pessoas com 60 anos ou mais. A OMS também expressou preocupação depois que uma pesquisa revelou que 60% da população mundial considera que os idosos não são respeitados. E isso eles vivem na prática. Nos ônibus, principalmente, eles fingem que estão dormindo, põem foninho de ouvido, sabe? Eles acham que não vão chegar a essa idade, né? Apesar do desrespeito aos direitos dos idosos, eles estão descobrindo o melhor da vida na terceira idade. É, a terceira idade agora que se vive, bem melhor. E você se torna idosa feliz. Não dá tempo da gente pensar muito na velhice. Até porque viver muito pode. O que não pode nunca é ficar velho. Uma visita surpresa à cidade de Amatrice, atingida por um terremoto no último dia 24 de agosto.
Papa Francisco surpreendeu até os bispos locais, que souberam momentos antes da visita. Isso são coisas de Francisco. Por volta das 9 da manhã, Francisco chegou de carro a Amatrice e foi recebido pelo bispo da região Dom Domênico Pompili, por bombeiros, voluntários e, claro, por sobreviventes deste que foi o maior terremoto na Itália nos últimos 50 anos. E o primeiro lugar que o Papa Francisco visitou aqui em Amatrice foi essa escola, improvisada nos últimos dias para atender as crianças de Amatrice. O Santo Padre abraçou alunos, professores e agradeceu especialmente aos bombeiros por todo o trabalho prestado nas operações de socorro. Disse que não quis vir ao local logo após o terremoto para não atrapalhar, mas desde o início sentia que devia vir aqui, simplesmente para exprimir sua proximidade e oração. Convidou todos a olharem para frente, pois o futuro existe mesmo diante da dor, e incentivou a ajuda mútua. Foi mesmo uma grande surpresa. Ele entrou nas salas de aula, falou com as crianças e, quando saiu, nos deu a bênção. Um gesto deste representa tanto para esta gente que está sofrendo. Foi uma manhã belíssima. Esperávamos o Papa, mas ninguém acreditava que ele viria mesmo. O Santo Padre se dirigiu à área vermelha, ainda interditada, para ver tudo de perto, para fazer silêncio e rezar. Estávamos fazendo o nosso trabalho normalmente quando vimos chegar um carro e desceu justamente o Papa. Ele se aproximou, rezou, nos encheu de alegria. Ele nos deu força, mas sobretudo aos moradores de Amatrice, que ainda buscam esperança depois de tudo que viveram. Francisco concluiu a visita em Amatrice se fazendo presente em um dos acampamentos de desabrigados. 4.000 pessoas estão vivendo nas tendas montadas pela Defesa Civil. Há pouco mais de um mês da tragédia, a cidade começa a ser reconstruída e quem sobreviveu testemunha o milagre. Especialmente de Padre Pio. Sou católico e devoto do Padre Pio há 20 anos. Sempre deixei uma imagem deste santo perto da escada da minha casa. Quando tudo caía, desci rapidamente as escadas e, no fundo, como uma luz em meio a tudo isso, ouvi uma voz que dizia: "Pode passar por aqui." E consegui sair. Depois, os bombeiros acharam a imagem, meio torta, e me dei conta do que aconteceu. Naquela noite, ele se lembrou de mim. E as surpresas do Papa não pararam em Amatrice. Essa semana, Francisco autorizou também o início do processo de beatificação do padre francês Jacques Hamel. O padre Hamel foi morto pelo Estado Islâmico enquanto celebrava uma missa em julho deste ano. A cerimônia, presidida por Dom Dominique Lebrun, começou com uma procissão. Durante a missa, houve o rito previsto para casos de profanação. A celebração, que lembrou o perdão, a reconciliação e a paz, contou com a presença de muçulmanos. Depois do assassinato do padre Jacques Hamel, milhares de muçulmanos visitaram igrejas em toda a França para expressar apoio à comunidade católica e repudiar os ataques. O arcebispo de Rouen disse que o Papa Francisco dispensou o período de espera de 5 anos para iniciar o processo de beatificação do sacerdote martirizado. Por isso, ele também decidiu preparar esse processo sem atrasos. Esporte a serviço da humanidade. Esse é o tema usado pelo Vaticano na primeira Conferência Mundial sobre Fé e Esporte. O evento, realizado no meio da semana, teve a colaboração da ONU e do Comitê Olímpico Internacional. Danusa Rego conversou com um dos participantes. E para comentar um pouco sobre este evento, o Dr. Pedro Trangraus, ele que há quase 20 anos trabalha com esporte, pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Portanto, doutor, como é, o que está acontecendo neste evento que vocês vieram fazer aqui em Roma, no Vaticano? Bom, é o reconhecimento da Igreja do potencial que o esporte tem como ferramenta para o desenvolvimento integral da pessoa humana. A Igreja, desde o Papa João Paulo II, já vem pensando o esporte como ferramenta para a evangelização. E agora, com essa primeira conferência, Esporte e Fé, o esporte a serviço da humanidade, dá um passo importante para interagir com o mundo do esporte, trazendo para o Vaticano o Comitê Olímpico Internacional, grandes nomes do esporte mundial. Como que a igreja no Brasil vive essa realidade do esporte nas paróquias, nas dioceses?
Bom, a Arquidiocese do Rio de Janeiro tem uma pastoral do esporte. Dom Orani teve muito presente na Copa do Mundo. O Papa mandou uma mensagem na abertura da Copa, uma mensagem na abertura dos Jogos Olímpicos. Dom Orani fez uma carta aos atletas dos Jogos Olímpicos, né? O padre Leandro Lenin foi o capelão dos Jogos, esteve presente na Vila Olímpica, representando todas as religiões. Então, a Arquidiocese do Rio de Janeiro participou ativamente de todos os eventos esportivos que aconteceram no Brasil. Você confere no próximo bloco o Fundo das Nações Unidas para a Infância e os números da pobreza extrema no mundo. E na semana da festa de Nossa Senhora Aparecida, uma campanha numa das estradas mais movimentadas do Brasil. Estamos de volta com o repórter Canção Nova e com uma notícia bem preocupante. Sabia que pelo menos 767 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza extrema no mundo? E desse total, 385 milhões são crianças. Os números são do Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Banco Mundial. De acordo com os cálculos, a maioria dessas pessoas vivem com menos de R$ 6 por dia. A pesquisa foi feita em 89 países, em sua maioria na África e na Ásia. Os dados fazem parte do relatório Terminar com a Pobreza Extrema, um foco nas crianças relativo a 2013, que revela que as crianças têm 2 vezes mais probabilidade de viver na pobreza extrema do que os adultos. O Unicef e o Banco Mundial defendem que os governos avaliem regularmente a pobreza infantil e deem prioridade às crianças nos planos de combate à pobreza. E ainda que reforcem os sistemas de proteção social, investindo na área da saúde, educação, água potável ou saneamento, e que moldem as decisões políticas de modo que o crescimento econômico beneficie as crianças mais pobres. O estudo afirma que entre os 767 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza extrema, 385 milhões são crianças. Entre os 385 milhões de crianças em pobreza extrema, 122 milhões têm até 4 anos, 118 milhões têm entre 5 e 9 anos, 99 milhões entre 10 e 14 anos e 46 milhões estão na faixa etária entre 15 e 17 anos. Agora a gente fala de outro prêmio Nobel. 3 cientistas vão dividir o prêmio de física desse ano. A premiação foi feita pela descoberta da matéria no mundo quântico. A pesquisa dos britânicos David Towles, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz recai sobre as passagens que ocorrem de um estado para outro da matéria em condições inusuais. O estudo abriu a possibilidade de pesquisas de novos materiais, como para supercondutividade em alta temperatura. O anúncio foi feito hoje pela Academia Real Sueca de Ciências, que entrega anualmente o Nobel. Do Nobel de Física para o Nobel de Química, a premiação também foi para 3 cientistas que desenvolveram moléculas com movimentos controlados. Elas podem realizar tarefas com a adição de energia e representam uma grande evolução no campo da nanotecnologia. O francês Jean-Pierre Sauvage, de 71 anos, o britânico James Fraser Stoddart, de 74, e o holandês Bernard Feringa, de 65, foram escolhidos pela Academia Real Sueca de Ciências por terem construído dispositivos capazes de reproduzir os movimentos que as células realizam em condições naturais. Os 3 premiados abriram caminho para realizar dispositivos cada vez menores. Em São Paulo, uma feira de desenvolvimento sustentável apresenta possibilidades inovadoras. Quase todos os produtos expostos podem ajudar na preservação do meio ambiente. O repórter Sidney Fernandes e o cinegrafista Jorge Moratti foram conferir. Um anel de plástico que reduz a vazão de água na torneira em até 50%. O item foi desenvolvido por alunos do Senai e mais de 1 milhão de redutores foram distribuídos de graça. A lixeira nem parece que foi produzida com 2.650 tubos de pasta de dente. Estas e outras iniciativas estão reunidas numa feira de sustentabilidade em São Paulo. Bom, é necessário para o futuro
da nossa existência a gente ter esse tipo de consciência. Você ter dentro de uma empresa produtos de eficiência energética, gestão de resíduos, que trazem um benefício automático ao ambiente, isso traz também um benefício econômico para as empresas. Se os carros estão cada vez mais tecnológicos, as estradas também devem se adaptar. A rodovia do futuro tem iluminação LED, medidor de acúmulo de água na pista e sinalização inteligente. É tudo que a gente tem de tecnológico e que a gente pode implementar dentro de uma rodovia para deixar mais, o trânsito dessas rodovias mais agradáveis, mais acessíveis, com maior velocidade de informação. Estudos sugerem que as rodovias do futuro gerem energia limpa. Uma das soluções apresentadas aqui nesta feira é esta câmera de monitoramento, que funciona à base de energia eólica e energia solar, indicada para lugares onde fica difícil levar a energia elétrica. O sistema já é testado em algumas rodovias de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba. É claro que para instalar a solução eólica é preciso fazer um estudo, ver se o local venta bastante para poder instalar ela. Outra preocupação visível entre especialistas é com o tamanho da frota de veículos. O Brasil tem 92 milhões de carros, mas os que saem de circulação ou se acumulam em pátios, menos de 3% vão para a reciclagem. 85% ele é reaproveitável. 10% dele vai para uma parte de resíduos e 5% é o que é descartado. Então tem uma margem muito interessante de reaproveitamento, seja ele como peça, seja ele como matéria-prima, seja ele como uma série de compostos de materiais como cobre, como a parte de catalisador, as partes são nobres do veículo. Com tanto carro por aí, a reciclagem automotiva pode ser um bom negócio e o meio ambiente agradece. O Brasil ainda precisa fazer o dever de casa quando o assunto é tratamento de lixo. Somos o 4º maior gerador de lixo do mundo e em grande parte das cidades os resíduos ainda são depositados a céu aberto. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A quantidade de resíduos sólidos urbanos gerada no país no ano passado foi de quase 80 milhões de toneladas. 1,7% a mais do que em 2014. Geralmente, quando a economia do país cresce, o consumo aumenta e gera-se mais resíduos. Mas este ano foi diferente. Pela primeira vez em 13 anos de pesquisa, o volume de lixo cresceu no mesmo período em que o PIB despencou. É possível que ainda não chegou plenamente o efeito da crise na produção de lixo, tá? Mas a continuar a crise, a se manter essas condições deficiente de trabalho e de renda, se torna quase imperativa essa redução do consumo e, portanto, da produção do lixo. De acordo com o levantamento, além da população ter crescido, o brasileiro não deixou de usar materiais descartáveis, mas optou por produtos mais baratos, o que ajuda a entender esse aumento. Na maioria das cidades, esse material ainda oferece risco à saúde e ao meio ambiente, porque os resíduos continuam sendo depositados irregularmente a céu aberto. Brasília tem o maior lixão da América Latina, apenas 15 quilômetros da esplanada dos ministérios. Mais da metade dos resíduos do país seguem para aterros sanitários. Um grande problema que pode ocorrer é a contaminação das fontes dos recursos hídricos. Essa contaminação pode gerar mortes em crianças, aumento da natalidade, da mortalidade infantil. Aqui em Brasília teve outra situação muito preocupante. Houve uma fuga de gás metano do lixão que atingiu uma escola lá na Estrutural. A escola teve que ser evacuada porque nós chegamos com gás metano na escola, numa escola de bem menininhos. A situação é gravíssima, as consequências disso são terríveis. Realmente muito preocupante, né, Liliane? Agora, mudando de assunto, uma pesquisa revela que muitos brasileiros estão mais abertos à redução do número de carros nas ruas. Mas, para isso, eles querem mais espaços para ciclistas e ônibus e mais calçadas. O levantamento mostrou também que todo mundo quer mesmo mais qualidade de vida. 50 milhões. Esse era o número de veículos da frota brasileira até 2012. Com tanto carro e moto nas ruas, o resultado é um trânsito cada vez mais complicado. Quando uma das faixas é proibida para a circulação desses veículos, então... Ah, não tirar o espaço? Não, tem deixado como tal, ué.
Reduzir o espaço dos veículos particulares nas ruas pode até não agradar muitos motoristas num primeiro momento, mas se o motivo para a perda desse espaço for dedicá-lo a corredores de ônibus, ciclovias e calçadas, a opinião sobre o assunto muda. Perfeita ideia, tem que ser a mobilidade para a ciclovia, né? Mais fácil, que hoje em dia Belo Horizonte está difícil de transitar. Vai melhorar bastante, né? Porque assim o pessoal vai parar de diminuir andar de carro. Segundo pesquisa encomendada por um grupo de ambientalistas, 74% dos brasileiros são a favor de ações que reduzam o espaço de carros e motos nas ruas, se esse espaço for dedicado a outros tipos de transporte. O usuário que está fugindo do sistema ônibus para comprar um carro ou sua motocicleta, ele vai dizer o seguinte: se tivesse um sistema de transporte público adequado, eu não usaria meu carro. E é isso que as instituições públicas têm que perseguir. Desde 2014, em duas das principais avenidas da capital mineira, o espaço para veículos particulares é menor por causa da implantação do BRT. Os dois corredores que a gente tem, que é Cristiano Machado e Antônio Carlos, levam alguma coisa em torno de 500 mil passageiros por dia. A gente tem uma pesquisa feita em 2015 que comprova que dessas pessoas, 12% declaram que usavam o carro antes. Então ele passa a ser uma opção, ele passa a ser mais atraente, que é um dos nossos objetivos no plano de mobilidade urbana, que quer uma mobilidade sustentável para Belo Horizonte. Para esse especialista, investir apenas em ônibus não é suficiente. A mobilidade do trânsito passa por ter um sistema de transporte diversificado. O Rio de Janeiro, por causa do motivo das Olimpíadas, fez grandes investimentos no metrô, no VLT, no BRT. Se a gente só manter um único modelo, como o caso de Belo Horizonte, é o ônibus, nós vamos ter problemas, porque ele não vai suportar nem dar conforto para os deslocamentos das pessoas. E nesse início de outubro, milhares de romeiros iniciaram uma viagem de fé ao Santuário de Aparecida. E para orientar peregrinos e motoristas, uma campanha de segurança acontece na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Até o dia 24 desse mês, já tinham passado por aqui 513 peregrinos rumo à capital da fé. No ano passado, no mesmo período, foram 286. Por isso, a concessionária que administra a rodovia já iniciou a campanha Viagem Segura. Nós temos que orientar não só também os romeiros que vêm a pé, mas também os motoristas que estão trafegando na rodovia. Em 2015, de acordo com a concessionária e com a Polícia Rodoviária Federal, foram quase 8 mil pessoas que vieram caminhando até a Aparecida. E a estimativa para esse ano é que haja um aumento no número de pessoas que vêm a pé, mas também de carros. Por isso, as ações buscam segurança para todos, durante o caminho que leva até a casa da padroeira do Brasil. Durante o trajeto, além das placas de alerta, nos pedágios, os motoristas receberão panfletos de orientação para uma atenção redobrada de seu veículo nessa época. Já os peregrinos serão orientados a realizar sua romaria pelo caminho Rota da Luz. O caminho percorre cerca de 9 cidades até a Aparecida. A pé são 201 quilômetros, um dia com 19 horas e meia aproximadamente de duração. O troncamento com a Dutra ali no trevo do quilômetro 111, ali em Taubaté, e posteriormente a isso, o trajeto é feito praticamente todo pela SP62 até a chegada em Aparecida. Pela Dutra ou pela Rota da Fé, as recomendações para os romeiros são as seguintes: caminhe sempre à luz do dia. Use roupas claras para uma melhor visualização dos motoristas e até das equipes de orientação e socorro da concessionária. Siga sempre em sentido contrário do fluxo de veículos, em fila indiana, para não correr o risco de invadir a pista destinada aos automóveis. Se houver veículos de apoio, que parem em local seguro, fora do acostamento. Se chover, que pare a caminhada, o risco é maior com chuva. Seja pelos caminhos alternativos ou pela rodovia principal, a caminhada de fé é longa, mas com segurança todos chegam bem ao seu destino. Ainda falando de Nossa Senhora Aparecida, a partir de amanhã, o Canção Nova Notícias exibe uma série especial sobre os milagres da padroeira do Brasil. E no próximo domingo, o repórter Canção Nova reapresenta a série completinha,
para você que não tiver a chance de ver durante a semana. E como nós começamos o programa falando das intenções de oração do Papa Francisco, a gente encerra o Repórter Canção Nova de hoje com a frase: precisamos de informação e comunicação que levem ao compromisso do bem, da humanidade e do planeta. A comunicação tem poder de proximidade, de criar pontes, favorecer o encontro e a inclusão, enriquecendo assim a sociedade. E no mundo dividido, fragmentado e polarizado, comunicar com misericórdia significa contribuir para a boa, livre e solidária proximidade entre os filhos de Deus e os irmãos em humanidade. Uma ótima semana para você. A gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.